Salve, tudo bem? Então, hoje vamos falar sobre um assunto que eu acho maravilhoso. A gente vai falar sobre volume. Volume, o trader que usa volume, que considera o volume nas suas operações, ele vai estar sempre um passo à frente. Ele tem uma vantagem em cima daqueles traders que não usam volume. Se você usa volume, você se sente seguro para entrar num rompimento, você se sente seguro para carregar uma operação até o alvo, porque você está vendo qual é a intenção dos players. Então, vamos imaginar, como eu já falei em outras aulas, que o mercado é um cabo de guerra. É um cabo de guerra entre compradores e vendedores. Se você tem em mente que é um cabo de guerra entre quem está comprando o ativo e quem está vendendo o ativo, você sabe que quem tiver mais força vai puxar o preço, vai puxar o mercado para o lado que ele quer. Então, como que você vai ver isso? Onde que você vai ver essa informação? É no volume. Eu já vi traders falando que volume aqui embaixo, ele serve só para enfeitar o gráfico. Então, larga a mão dessa bobagem, para com isso, observa o volume, porque o volume é extremamente importante. É ele que vai te mostrar quem tá com mais força, quem pode ganhar o cabo de guerra do mercado entre compradores e vendedores. Então, vamos lá. O volume, ele vai te mostrar o entusiasmo entre os compradores e os vendedores. O volume e o preço, eles têm que andar juntos, eles têm que ir juntos na mesma direção. Ou seja, se eu tenho um movimento de alta, o volume altista, que são as barrinhas de volume verde, tem que estar crescentes. Se eu tenho uma tendência de baixa, automaticamente o volume crescente tem que vir das barrinhas vermelhas. Isso vai te mostrar, vai evitar que você entre em falsos rompimentos, vai te ajudar a carregar operações até o alvo. Divergências entre preço e volume, que a gente vai aprender a identificar essas divergências, elas servem como alerta. Elas vão te alertar para você sair da operação. Elas vão te indicar que está na hora de vazar daquele trade. Então, vamos ver aqui, ó. Eu tenho aqui, né, o preço vindo aqui de uma queda. Vamos traçar aqui uma setinha aqui, ó, indicando a queda. E aqui, né, uma queda aqui bem da hora, lindona, logo na abertura do mercado. Vamos ver aqui, ó, 400 pontos de queda. E olha aqui o que eu tenho no volume. Eu tenho aqui o volume aqui crescente, certo? Tem o volume crescente, aqui ele deu um volume grande de alta aqui, né, de compradores, mas no geral eu posso dizer aqui que eu tenho volume crescente, até porque tirando essa barrinha aqui que foi maior, que foi a única grande, né, de compradores, as outras são menores. Meu volume crescente é de vendedores. Então, neste caso aqui, a gente tem aqui o preço indicando mesmo que ele vai para baixo. E como que eu identifico a divergência? Onde que eu vou ver que o preço está me mostrando, que o volume está me mostrando que a tendência de baixa acabou e que eu posso pensar em sair do meu trade? Neste momento aqui, depois que eu tenho aqui essa última barra de volume grande,
que o preço aqui, que o volume aqui para de subir, ele começa a cair. Eu tenho aqui a reversão do volume. Eu tenho a tendência aqui do volume revertendo. Eu tenho volume vendedor entrando cada vez menor. As barrinhas ainda são vendedoras, mas ele está cada vez menor, ele está decrescente. E olha só o que acontece aqui. Eu tenho aqui o preço aqui nesta barra de volume aqui. Depois ele começa a perder força, faz aqui uma barra de alta, né? Já me indicando mesmo que o preço tá perdendo a força vendedora, que o entusiasmo dos vendedores está acabando. E ele volta aqui a cair, mas ele cai com pouco volume. O volume está cada vez menor, até que chega uma hora que ele não consegue mais se manter aqui embaixo e começa a subir. Isso aqui, essa divergência entre volume e preço, me indica que a tendência de baixa está acabando. Que se eu estou vendida, está na hora de eu começar a realizar e pensar, cogitar na possibilidade de sair do meu trade. Se você acompanha o volume e consegue identificar essas divergências, você consegue sair do trade num ponto bacana, com um dinheiro bom no bolso. Se você não acompanha o volume, você pode acreditar que quando o preço está subindo, ele está só fazendo um pullback para voltar a cair. E nessa aqui, ó, ele chegou aqui em cima, ele pode levar aqui o seu trade todinho embora e você pode sair no zero, no negativo, enfim. Então aqui a gente viu, né, que teve uma divergência aqui entre o volume e o preço continuou caindo, mas o volume também caiu, em vez de continuar crescendo. E eu saí do meu trade. E agora eu vou começar a observar o volume aqui, comprador. E aqui eu começo a identificar que o volume comprador está crescendo. O volume está crescendo. Olha as barrinhas aqui de vendedores, cada vez menores aqui, e o volume crescendo. E eu tenho aqui o preço subindo. Então, isso daqui, o preço em conformidade com o volume, me indica que os compradores estão ali com entusiasmo na compra e que o mercado vai subir. E aqui, o que acontece, né? O preço subiu, eu tenho aqui o volume indicando aqui a subida. E quando ele começa aqui a fazer esta correção aqui, eu consigo observar aqui que o volume, ele não ultrapassa os maiores volumes de compra da subida. Então, eu tenho aqui esta barrinha aqui de volume, que seria a minha barrinha anterior a esta correção aqui. E quando faz aqui essas barrinhas de baixa, elas não conseguem romper o volume, vamos dizer assim, o topo da minha barra anterior, né, que seria o topo da minha barra de alta aqui, que é esta daqui. Ele não rompe, ele fica baixo, o volume de vendedor tá baixo, confirmando que o meu preço vai continuar subindo. Então, isto daqui me indica que eu posso aumentar a minha mão, que o preço vai continuar subindo. Eu não preciso sair do meu trade aqui, porque não entrou volume vendedor para reverter a tendência. Então, eu continuo comprada. O volume está me dizendo que o entusiasmo dos compradores é maior do que os vendedores. Então, eu vou continuar a minha compra. E aqui eu tenho, né,
o volume crescendo ainda. Ele cresce aqui, volume crescente aqui, volume aqui confirmando o que o preço está fazendo e mostrando que realmente eu posso continuar aqui na minha compra. Aí alvo você vai ter que identificar depois com outros indicadores. O volume é mais uma ferramenta para sua caixa de ferramentas de trader para te mostrar ali o que você pode utilizar para confirmar aí as suas operações, para se sentir um pouco mais seguro. Então, se você usa volume, você consegue identificar este tipo de situação aqui. O que eu tenho aqui? O preço corrigiu, né? Só que fez aqui volumes mais baixos do que a minha barrinha aqui maior de volume de alta. Não tá me confirmando a tendência. Ele tá com pouco entusiasmo, apesar, né, das barrinhas aqui de venda estarem crescendo. Ele ainda não conseguiu romper a barrinha anterior. Vamos ver aqui quando que ele rompe. E olha só o que acontece aqui. Nesta barra aqui, ele consegue romper a barra maior de compra que eu tenho, confirmando então que o entusiasmo dos vendedores está maior que dos compradores. Essa região aqui é uma região que você vai ficar de fora do trade, mas que depois você pode entrar quando acontece isso daqui. Até porque aqui o que eu tenho? Eu tenho um topo, então veja como, vamos abaixar aqui de novo o volume. Veja como o volume vai confirmar para você que não é um falso rompimento. Porque aqui o que eu tenho? Eu tenho um topo, aqui eu tenho um fundo e aqui eu tenho um rompimento desse fundo aqui. O volume aqui, quando o meu volume indicou que quando ele indicou não. Quando esse volume aqui rompeu este volume aqui, que era o maior volume comprador que eu tinha, ele confirmou para mim que isso aqui não era um falso rompimento. Ele falou assim, não, os vendidos me disseram o seguinte, a gente vai jogar esse mercado para baixo. O entusiasmo dos vendedores está maior do que os compradores. Vem para cá, vem na minha, cola comigo que os vendedores vão ganhar essa briga. O que eu vou fazer? Eu vou esperar uma confirmação, lógico, né? E vou entrar na ponta vendedora. Aqui o que ele fez? Opa, perdi a minha seta. Pera aí, vamos achar aqui de novo. E foi. Tá, ok. Acontece, gente. Então, aqui eu tive um topo mais baixo que o topo anterior. Aqui eu já tive um topo mais baixo, né? Aqui eu tive mais um. Então, nessa região aqui, quando eu vejo aqui que os volumes vendedores também estão aqui, mesmo que discretamente ganhando da compra, eu vou entrar, né, na melhor posição que eu conseguir, com o apoio de outros indicadores, média, Fibonacci, suporte e resistência, fluxo, vou ver o que o fluxo está me indicando, mas isso aqui me dá uma confirmação para eu entrar na operação de rompimento. Então aqui o preço, né, o volume confirmou para mim que o rompimento do fundo anterior não era um rompimento falso, e eu posso entrar no trade esperando que ele vá buscar novas mínimas. E aqui eu posso entrar no meu trade e olha só, ele continuou aqui a descida. Então, o volume me mostrou aqui
que esse movimento ia acontecer. E aqui o que eu tenho? Volume crescente. Aqui eu tenho volume crescente. Aqui eu tenho volume crescente. Aqui eu tenho mais volume crescente. Confirmando que eu posso ficar na operação, que o mercado, né, tá indo ali mesmo para baixo. Então, sempre procure esse tipo de informação no volume. Você vai sempre olhar para o volume. A partir de agora, você tem a obrigação de acompanhar o volume. Trace suporte e resistência. Suporte e resistência não, desculpe. Trace linha de tendência no volume. O volume tem que acompanhar o preço. Ele tem que fazer o mesmo movimento do preço. Se o preço está numa tendência de alta, o volume de alta tem que estar crescendo. Se o preço está numa tendência de baixa, o volume de baixa tem que estar crescendo. Senão ele vai me indicar divergência, fraqueza daquele movimento. O volume, ele é muito importante. Não negligencie o volume. Ele vai te dar sinais antecipados se aquilo é uma tendência, se aquilo é um rompimento, se está acontecendo uma reversão. Quando o volume começa a cair, ele vai te mostrar que esse mercado tem várias fraquezas técnicas, que tá na hora de você se proteger, de você colocar um stop, ou se você tá pensando em entrar numa operação e o volume não está de acordo com o que o preço está te mostrando, isso indica para você que tá na hora de ficar de fora, sentar na mão, esperar mais um pouquinho, até porque não operar também é operar, gente. Dinheiro no bolso é melhor do que dinheiro na B3. Ok? Então, acompanhe o volume, não negligencie ele, não deixe ele de lado e não pare de olhar para ele. Nas próximas aulas a gente vai ter um pouco sobre fluxo, sobre agressão, como acompanhar quem está agredindo o mercado, quem está movimentando o mercado, e você ter esse conhecimento de volume vai fazer toda a diferença na leitura que você vai fazer, na atenção que você vai dar para o fluxo. Ok, galera? Então é isso, até a próxima.